Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Espírito Santo, conduza esse momento, Espírito Santo. Conduz esse momento, fala por mim, ora por mim, coloca as palavras em mim. Conduz todo esse momento, todo momento que o Senhor quer, que seja falada a palavra dEle, o amor dEle, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que se abandona, segue o rumo e vai buscando o alto mar. Obrigado, Jesus, por esta noite. Assim me encontro, boa noite, amados, diante de ti. Ei, é um Deus imenso, que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus. Amados, hoje nós vamos adorar ao Senhor. Obrigada, amados, por mais esta noite. Eu louvo a Deus por entrar na casa de vocês hoje. Obrigada, mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os anjos estejam acampados aí na casa de vocês. O anjo Miguel, Rafael e Gabriel. Obrigado, Jesus. Sou grata, Senhor, por todos os que estão aqui, por todos aqueles que ainda entrarão, por todos aqueles que não estão entrando mais, por todos aqueles que estão cansados, mas o Senhor irá alcançá-los. Que eu posso mais dizer? Oh, Senhor, te amo. Obrigada, Elaine Mariano, Maria das Neves, Rita dos Santos. Obrigado por estar na casa de vocês. Loreni, amém. Maria Aparecida Teixeira, Verônica Carvalho, amém. Lúcia Fátima, oh minha amada. Mara Flores, Cida Silva, Ana Paula Silva. As maravilhas que... Ei, nós vamos proclamar as maravilhas. O teu calor do Espírito Santo nos envolve hoje e nos envolverá durante todo esse momento. Ei, Senhor, e em teus braços, o teu amor inflama minha alma, o teu amor, Senhor. Que posso, Senhor, que posso mais dizer? Te amo, te amo, Jesus, te amo. Ei, declare o seu amor. Josenilson, Efigênia, amém, obrigada. Vamos ainda colocar o Gilmar, Sidney, Deus abençoe também, Zilá, Eliana Pedra, Geise e Gilson, obrigada, amados. Maísa, amém. Ei, deixa o Espírito Santo inflamar, porque o coração já disse. Ei, diz para ele: Jesus, te amo. Chama ele na tua casa. Te amo, Jesus.
Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, por este momento em que o Senhor já começa a falar em nós, a agir em nós. Boa noite, amado. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Daniel Batista, Mão Ibrahim, Olga Machado. Verdade, né? Glória. Amém? Oh, glória. Amém. 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 Amados, hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso livro de Josué. E nós vamos pegar o Josué 3, de 1 a 17. E veja, amados, parece que os versículos de 1 a 17 aira semi-extenso. Amados, eles são extensos, mas são tão longos, tão abençoados. Deus vai falar com você aqui, nesta passagem. Amém? Então pegue aí comigo, se você tiver com a Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia, leia comigo. Amém? Que diz assim, amados. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados no Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes filhos de Levi, deixarei vosso acampamento e vos poreis em marcha seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isto para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passareis por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. E depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança, ide adiante do povo. Eles tomarão a arca da aliança e caminharam à frente, à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te-ei diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele: sabereis que o Senhor, que o Deus vivo, está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Josué, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas. Que maravilha! E as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes
que marchavam na frente do povo levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens. Durante todo o tempo da ceifa, as águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã, e as águas que desciam para o mar, da planície ao mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou de frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Palavra do Senhor, glória a vós. Amados, veja que antes dessa passagem do Jordão, nós temos aí toda a história, né? Para quem conhece a história de Moisés, que fez toda a travessia do povo israelita aí pelo Mar Vermelho. Depois, esse povo aí em rebeldia com Moisés, ficaram nesse deserto tanto tempo, e Moisés, que tinha a terra prometida por ele, não aconteceu. Ela foi acontecer com Josué. O Senhor o chamou Josué para isso e disse que ficaria com ele, que foi a leitura que nós fizemos ontem. Aí veja, amados, só que nesse momento, para saber como estava Jericó, Josué manda 2 espiões, né? Manda 2 espiões para ver como que estava lá. E nesse período, eles encontraram aí a casa de Raabe, que era uma prostituta. Mas foram saber se ela tinha alguém lá, se entraram algum espião, se ela sabe, porque aonde eles estavam, ela falou, não, eles passaram por aqui, mas eu não os vi. E Raabe acaba escondendo ali os 2 espiões, porque ela passa, amado, olha que coisa maravilhosa. Raabe, sendo ela uma prostituta, amado, ela conheceu o poder do Deus de Israel, porque eles ouviam falar sobre que o mar abriu, eles ouviam falar de tudo aquilo que os israelitas estavam passando através do Deus de Israel que tinha realizado. Então Raabe disse, assim como eu sou bondosa, faça algo por mim e pela minha família. E eles pediram para que ela deixasse ali um pano vermelho na qual eles desceram, porque eles iam saber. A casa de Raabe, ela ficava bem na entrada das muralhas de Jericó. Então veja, amados, muitas vezes nós queremos julgar, né, a prostituição, tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? É tudo que antecede a passagem do Jordão. Porque graças a esses espiões, Raabe vai dizer que o povo queria ser liberto dessas muralhas de Jericó, né? Porque eles eram também ali totalmente escravizados. E aí Raabe esconde-os. Mas Josué, logo em seguida, amados, Josué, depois de saber tudo e que Raabe fez aí esse trabalho maravilhoso. Infelizmente, amados, eles ficaram todo o tempo lá naquele deserto, mas depois, quando eles chegaram com Josué, tudo foi mais fácil de passar. Porque deserto, amados, é lugar de reflexão, né? É lugar de ficarmos em silêncio, mas eles ficaram em barulho, murmurando. Então, veja, quando levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu com todos os filhos de Israel. Chegados no Jordão, detiveram antes de atravessar o Jordão. Eles passaram 3 dias. E aí eles disseram, olha, vocês têm que ficar uma distância aí muito grande quando virdes a Arca da Aliança. O Senhor prometeu a Josué que abriria o Jordão. E veja, amados, quando ele diz aqui,
Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixarei vossos acampamentos e vos porei em marcha seguindo-a. Muitas vezes, amados, nós vemos aí a arca da aliança, que é o nosso Senhor. Nós vemos aí o Santíssimo Sacramento. E muitas vezes, amados, nós não se comportamos como verdadeiros cristãos atrás da Arca da Aliança, querendo passar o nosso Jordão. Porque, amados, nós precisamos passar o nosso Jordão, passar por todas as tuas batalhas que você tem enfrentado, e o Senhor vai abrir este rio, este Jordão, que é a tua história. E veja a importância da Raabe na vida de toda uma salvação por trás dos muros de Jericó. Por isso, amados, não julgue o coração, que pode adorar a Deus muito mais do que nós que estamos dentro dela. Não é mesmo? Deus ama infinitamente e vai perdoar segundo cada um as suas obras. Não é mesmo? Ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele é justo. E ele foi justo com Raabe, e depois nós vamos ver lá na frente. Olha só, amados. E aí ele vai dizer aqui, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Por que ele diz isso? Santificai-vos, entregai-vos as vossas vidas, porque amanhã o Senhor fará maravilhas nas vossas vidas. E muitas vezes, amados, nós não vamos acreditando diante das nossas graças que realmente o Senhor vai abrir o Jordão para nós. Nós ficamos ali esperando, achando como que ele vai abrir o Jordão. Porque veja, quando nós colocamos o Senhor em primeiro plano e deixando com que ele realize, ele chama você para uma obra, é ele que vai fazer. Não sou eu, não é o outro, é ele que vai usar. Assim como usou Josué, assim como usou Jacó, usou Moisés, usará você para atravessar o Jordão da tua casa, da tua vida. Entende? Então hoje ele diz, olha, santificai-vos, entregue totalmente a Deus. Hoje é o dia que você vai ver coisas maravilhosas. Talvez você nunca tenha aí visto a situação, a grandiosidade que é estar na frente do Jordão. E veja, amados, quando ele diz assim, depois falou aos sacerdotes, tomai a arca da aliança, ide adiante do povo. E veja, amados, muitas pessoas, eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo, ou seja, à frente do povo. E é o que Jesus sacramentado é para nós, católicos, cristãos. Jesus vai à nossa frente. E quando ele está à nossa frente, amados, qualquer mar, qualquer rio se abre. Por isso, amados, que hoje nós precisamos aí fazer como se fosse a transferência de tudo aquilo que você não acreditou até hoje. Para aquilo que ele vai realizar em você. Para aquilo que ele vai realizar em mim. E veja, que depois ele diz aqui, amados. O Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saiba que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Amados, é mais do que prova de que Deus está conosco, de que ele disse para Josué, olha, e assim como eu estive com Moisés, eu estarei. Eu vou te exaltar, você aí diante da tua humilhação, diante daquilo que você não acredita mais, diante do mar que você está vendo à tua frente, diante desse rio, diante do Jordão. Sabe o teu Jordão que está aí transbordando? Você que está vivendo cada dia mais essa infelicidade, cada dia mais os planos de Deus para você estão ficando longe. Deus não tem planos que passam. Deus tem propósitos que ficam.
Por isso, amados, que na frente dessa arca, a arca indo à nossa frente, nós podemos acreditar que tudo vai mudar. E veja só, quando ele diz assim, amados, que sempre estarei contigo. Eis o que ordenará aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. Muitas vezes, amados, todas as nossas vidas, todas as nossas coisas, elas ficam diante de situações tão difíceis que nós não ouvimos a voz de Deus falar. Pode passar. Ouça a voz de Deus falando. Aproximai para ouvir. Porque nós estamos com o nosso cotidiano totalmente cheios, totalmente estressados, né? E que isso pode deixar aí o seu Jordão totalmente transbordante, e você não acreditar que você pode passar diante de tudo isso que você está vivendo, esse Jordão da tua vida. E veja, amados, independente de qualquer situação que você hoje esteja passando, Deus quer passar com você. Ele não vai te abandonar, Ele vai passar junto com você. E veja que essa passagem do Jordão é uma das passagens mais lindas, assim como é o Mar Vermelho. Entende? Muitas vezes nós não entendemos a dinâmica de Deus. A dinâmica que Ele fez para retirar aquele povo do Egito e tirar aquele povo, os israelitas, com Moisés. E Ele faz a mesma coisa ali na frente do Rio Jordão. E veja, amados, o que Ele vai dizer aqui. Então, por isso, prosseguiu ele: sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ergueus, os amorreus e os jezubeus. E vou dizer mais: o Senhor vai expulsar diante de você todos os teus inimigos. Porque é isso, quando atravessa o Jordão, Ele já expulsa, porque aquele medo tinha medo do Deus de Israel. Eles não diziam, mas Ele diz: eu sei quem é o Deus deles. Nós temos que ter medo. Eles tinham medo do Deus de Israel. E muitas vezes, amados, nós precisamos estar aí cada vez mais diante desse Jordão. O meu Senhor vai derrubar tudo aquilo que está me deixando longe da arca, longe da graça, longe da bênção. Como está o seu Jordão? Está transbordando? Está transbordando de lágrimas, de dores, de inseguranças? A nossa vitória é certa quando atravessarmos esse Jordão. Todo o propósito que você está colocando esses dias da vitória de Deus, você vai ter, porque Ele diz que Ele não vai te abandonar. Amados, assim como Ele disse para Josué, assim como Ele disse com Moisés, Ele não vai abandonar-nos. Então veja só, assim como Ele destruirá, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que expulsará. Ei, sabe aquelas pessoas que estão aí na tua vida, na tua história, que você não tem como se livrar? O Senhor está dizendo: eu vou expulsá-los. Não tenha medo de quem está chegando. Amados, ninguém faz nome por fazer. Entende? O sucesso desse mundo, ele até passa. Mas aqueles que contam com o Senhor, isso não passa, amados. Ele realiza. E veja, amados, a passagem do Jordão não seria fácil. Assim como foi o Mar Vermelho. Se colocarem nós na frente do mar, precisamos ter uma fé muito grande, não é? E saber que Ele vai realizar, Ele vai abrir aquele mar. E veja, amados, mas é necessário que você coloque aí os teus pés primeiro. Quando você chega aí nesse seu Jordão, você precisa colocar primeiro os seus pés. Porque o primeiro passo do processo da travessia são os teus pés, a tua fé, a tua coragem.
Saber que o Deus de Israel não deixará você. Então eu posso ir, Iracema? Pode ir. Passe por este mar, por este rio. E veja a extensão que era. De um lado, amados, de um lado do Jordão, o Deus de Israel. Do outro lado, não se tinha, não se falava. Eles temiam quem era o Deus de Israel. Quando se passa o Senhor transforma todo aquele lugar. Talvez hoje, amados, você está aí precisando passar por esse Jordão, por essa situação que você nunca deu conta que você precisa colocar os pés na água. Porque se ainda há sofrimento, se ainda há todas essas tribulações, é necessário atravessar o rio. É necessário se colocar cada dia mais na presença de Deus e dizer: Senhor, atravessa para mim. Amados, não importa qual é a situação ameaçadora da tua vida, não importa. Não importa se hoje falaram coisas horríveis para você, como falaram para mim. Não importa. Não importa se hoje a tua história está aí ameaçada, a sua saúde ameaçada. Não importa, importa que Deus diz que não vai nos abandonar. Porque uma coisa, amados, é quando nós ouvimos algo e nos chocamos. A outra é quando nós sabemos que quando acontece isso, é porque nós estamos no caminho certo. Então nós devemos nos alegrar por conta disso. Então veja bem, amados. Quando ele diz no versículo 12, 12, tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo, os sacerdotes que levavam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiveram tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão. Estas serão cortadas e as águas vêm de cima, ficarão amontoadas. Amados, veja que espetáculo que o nosso Deus faz. Aí vem alguns estudiosos dizendo: não, mas nós precisamos que tenha aí uma ciência. Amados, nós não conseguimos explicar Deus. Nós nunca vamos explicar e conseguir fazer as maravilhas e tudo aquilo que Ele é e o que Ele faz. Nós nunca vamos conseguir explicar a divindade realizada, materializada nele, através dele, materializada em nós. Veja nós, amados, sendo nós mulheres, podemos cada vez procriar a criação dele. Qual é o homem, amados, que consegue fazer um ser vivo de Deus? Podem pegar lá, fazer toda pegar o sêmen, fazer isso, fazer aquilo, mas eu vou dizer para você, o ato que Deus permite a um casal é a procriação da criação dele. Por isso, amados, que nós temos que entender que a família é projeto de Deus. Ninguém veio para este mundo por acaso. Ele colocou na tua frente o mar, Ele colocou na tua frente Jericó. Talvez você viveu aí algumas vezes a Torre de Babel, tudo desabou. Mas você também tem visto aí, vivido Jericó, que nós vamos chegar lá. E aí todas as muralhas não conseguiu passar para saber a quantidade de situações que você poderia ter vivido na tua vida. Porque uma coisa é ver as muralhas de Jericó e a outra, amados, é vermos além da muralha, que foi isso que os espiões foram fazer, que ficaram na casa de Raabe. É ver além das muralhas. Nós vemos aquilo que está cercando uma cidade, nós vemos aquilo que está cercando a nossa vida, mas além desse cerco existe o poder extraordinário daquele que vem te dar a graça. Por isso que muitas vezes, amados,
você se choca com as situações. Mas você precisa ter aí a sabedoria de entender que apesar que está tudo, uma muralha muito grande, você passa o seu Jordão de desafios e você chega em Jericó. E veja que depois de muitas situações, quantas batalhas Josué vai enfrentar. Veja, amados, depois ele diz assim: o povo dobrou suas tendas e dispôs a passar o Jordão, tendo diante de si sacerdotes que marchavam à frente do povo levando a arca. No momento em que os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. Nesse tempo, amados, da ceifa, o rio ele era transbordante. Ele transbordava mesmo. Então pensa como você vai passar pé enxuto de um rio em um rio que já está transbordante. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus, não é mesmo? Aí veja só. As águas que vinham de cima detiveram-se, amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adam, uma localidade próxima de Sartã, e as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas, amados. Veja, as águas foram separadas. Aí você fala, nossa, Iracema, como foi isso? Estava transbordante. E foram separadas. Hoje, se você pegar o Rio Morto e o Mar Vermelho, quem já viu aí historicamente, pode ver que existe o Mar Morto e o Mar Vermelho. Entende? Quem é esse que não une as mesmas águas, se separa água salgada de água doce? Quem é esse? Não é, amados? Então veja bem, amados. Eu vou dizer algo nesse versículo aqui para você. 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito do seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Amados, não importa o que você vai levar no meio do Jordão, importa que nós vamos vencer o Jordão. Passar pelo meio dele. Eu não sei qual é a bagagem que você está aí, que você precisa descer. Veja, eles dobraram as suas tendas e passaram por ali. Eu não sei qual é a passagem, as bagagens que você quer levar. Eu não sei se você quer atravessar sozinho. Eu não sei se você está tão exausto, tão estressante. Eu não sei se você quer atravessar só ou se você quer levar todo mundo. Mas eu digo para você, o Senhor diz que não vai deixar. Assim como ele disse para Josué, assim como ele disse para Moisés, ele está dizendo para nós. Eu, assim como eu fiquei com Moisés, estarei contigo. Para que todos saibam que o Deus de Israel está no meio de ti. Amados, como que nós vamos ficar cada dia da nossa história esperando a nossa vitória e não acreditando que se nós atravessarmos o Jordão, ali do outro lado estará a nossa vitória? Nós precisamos ser libertos, desapegados e principalmente, amados, nós precisamos seguir em frente e saber que Deus te dá, além do rio, uma grande obra. Assim como ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas. Santificai aí o teu coração. Porque hoje, quando você se dispõe a passar por esse Jordão, ele vai fazer coisas maravilhosas amanhã, nesse exame que você precisa ver. Ele fará coisas maravilhosas amanhã, enquanto você estiver vivendo aí com essa doença no seu corpo e você ainda sente medo. Ele fará coisas maravilhosas para você, enquanto o seu olhar está aí
caído de lágrimas, que você está aí com medo, com receio, Ele fará grandes maravilhas. Veja, amanhã Ele fará coisas maravilhosas que você não vai entender num tempo de pandemia, que Deus está olhando pela tua situação financeira. Você dá onde, como o Senhor pode olhar? Amados, Deus ordena outros a te ajudar. Amados, Deus manda para você a sabedoria para que você não fique desesperado pela situação que você venha passar. Porque, na verdade, amados, nós ficamos totalmente e chocados com toda a situação. Amados, nós estamos vendo pessoas com o coração tão amargurados, tão ruins, na verdade, que elas estão estragando vidas pelo meio do caminho. Elas estão tirando vidas pelo meio do caminho, tirando vidas de pessoas que moram na rua, tirando vidas de pessoas que moram até dentro de casa, amados, muitas vezes até nós. Com o nosso olhar, com o nosso falar, acabamos tirando os nossos. Nós acabamos matando os nossos, com o nosso olhar, com a nossa boca, com o nosso falar. Nós acabamos querendo uma vitória que ela só vai ser momentânea. Porque volta tudo de novo, aí começa a regredir. Quantas situações eu recebi hoje de pessoas que estão à beira da morte. Entende, amados? Que precisam entender, atravessar o Jordão. Mas quando a mente, ela está totalmente perturbada, e tudo aquilo, amados, que existe ali, naquele local da mente, o lugar aonde você confina as ideias erradas, tem uma hora que ela vai vir. Por isso, amados, que nós precisamos aí cruzar esse Jordão dessa forma, mas também siga a arca, amados. Você está com dor, siga a arca. Você está sofrendo, siga a arca. Nós precisamos seguir a arca da aliança de Deus por nós. Outra coisa, amados, muitas vezes, esse tempo que nós estamos passando, esse tempo de prova, no tempo em que nós precisamos exercitar a nossa fé, diante de uma pandemia, nós já estamos vivendo um Jordão. Porque pensa nós passarmos por essa situação, ilesa da situação. Porque no meio do Jordão, nós sabemos que Deus está nos livrando. Quantas pessoas foram livres do coronavírus? E que muitas vezes, Iracema, mas eu não sei, às vezes eu fico muito mal, eu acho que até eu estou corona, amados. Eu vou dizer uma coisa, selados com o Espírito Santo, selados com o sangue de Jesus, ele pode até vir, mas ele não fica. Por isso, amados, que cruzar hoje o Jordão é uma dádiva muito grande de Deus. Nós estamos passando o Jordão para encontrar a grande paz. Você precisa ter esse conhecimento de um Deus que não te abandona. Então não adianta hoje você ficar aí como se você estivesse presa, exausta, sem tranquilidade, o seu emocional abalado. Quantas coisas, traições que levaram você a ficar, a intimidar você a não colocar o pé no Jordão hoje. Hoje o seu Jordão está aí transbordando, cruze-o, coloque o pé e fale: Senhor, eu tenho a coragem de passar. Eu tenho a coragem de revisar a minha história. Porque tudo aquilo, amados, que nós não acreditamos é o que nós vamos confinar no nosso cérebro e vai ficar. Mas quando nós acreditamos que nós vamos passar, amados, eu vou dar uma dica para vocês de algo. Quando nós não damos a grande importância para tal situação, ela acontece. Quando nós não ficamos
demasiados em cima daquela situação, nós vencemos. Outro dia me disseram assim: Iracema, mas eu vou dizer para você, será que eu vou conseguir? Porque já está tão difícil, as coisas estão estão piorando tanto. Quem disse que se você não toma medicação, você não pode ter uma reação adversa? Mas uma reação adversa para o bem, né, amados? Porque ter uma reação adversa para o mal, não tem como. Amados, as pessoas estão muito conformadas em querer viver o pouco, em querer viver somente aquilo que elas querem, em querer viver que nada te atinja, nada pode atingir, e aí começa aquela ficando milindrado por tantas e tantas situações. Veja, quando você esquecer daquilo que você pediu, ele vem. Essa situação vem. Quando nós vamos passar o Jordão como hoje, você vai ver a possibilidade que Deus tinha de fazer na tua vida. A obra que você nunca percebeu que ele tinha para a tua vida. E nós só percebemos quando nós depositamos nas mãos dele e falamos: eu vou passar o Jordão. Eu não me importo, mas eu vou passar. Está na hora de virar esse jogo contra os amorreus, os heteus da tua vida, que o Senhor quer expulsar. Mas para expulsá-los da tua vida, você precisa ter a compreensão de viver cegamente por ele. É como se nós atravessássemos o Jordão e não olhasse para os muros de água amontoada de um lado, mas que ali na frente, do outro lado da margem, o Senhor está te esperando com as coisas grandiosas e maravilhosas. Quando você para de ficar aí desesperada, ele vai te dar. E veja, amados, o Senhor não vai dar qualquer coisa, porque depois nós vamos ter as muralhas de Jericó caindo. Muitas vezes, amados, nós precisamos ser como Raabe. Nós precisamos estar do outro lado, como ela, que vivia aquela prostituição, mas ela acreditou no Deus de Israel. Talvez você esteja vivendo tantas situações, tantos vícios, porque na verdade Raabe era o que ela tinha, não era o que ela queria. E na verdade ela era até escravizada a estar daquela forma. Entende? Então muitas vezes nós precisamos aí partir como Raabe, de acreditar nesse Deus de Israel, embora ela nunca tenha se curvado, até quando ela necessitou de pedir a libertação de tudo aquilo ao Deus de Israel. Você precisa pedir a libertação de Deus de Israel para a nossa vida, muitas vezes que foi mundana, que teve os vícios mais difíceis de sair de você, mas também os lugares pelos quais você foi, os lugares pelo qual você, antes de seguir a Arca da Aliança, você foi em outros lugares, você participou de outros cultos, e aí você hoje está diante do Jordão, e hoje o Senhor está dizendo para você: passe o Jordão, cruze o Jordão, porque eu que estou com você. Amados, tem uma coisa, talvez tem muitas barreiras aí na tua vida que está tendo impedimento de você conseguir tua graça. Então você precisa se autoanalisar. Que cada vez, amados, que nós enxergamos do outro lado do Jordão, nós sabemos que Deus nos espera lá. A outra coisa, amados, é que se há um impedimento, você vai ficar no mesmo lugar ali, estancado. Você não vai sair do mesmo lugar. Olha, vai jorrar de você
todas as tuas febres interiores, todos os teus lixos interiores, mas você não vai sair do lugar. Porque o primeiro passo para tudo aquilo que nós queremos é colocar os pés no Jordão. Se está havendo impedimento aí, amados, na tua vida, começa a falar: Senhor, eu estou tendo impedimento daquilo que eu realizei um dia. Amados, quantas situações que você guardou dentro de você e que você nunca contou para ninguém, nem mesmo para um sacerdote, e você tem vergonha de falar até com Deus. Mas veja o que Josué fala assim para ele. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Aproximai-vos. Porque é chegada a hora de cruzar. Mas, amados, veja que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que quando nós passamos pelo Jordão, nós estamos, é os filhos dele que ele está tirando. Você acha que Deus quer você nessa condição? Você acha que Deus quer você assim, para baixo? Você acha que ele quer você assim? Ei, Jesus te ama de uma tal forma que primeiro ele deu a vida. Segundo, ele quer você. Nós precisamos entender a reclinar sobre o Senhor. Porque você tem buscado em fontes erradas. Porque você quer aquilo que vai te alegrar. Mas você não está entendendo que Ele está te colocando ali à frente esse Rio Jordão. E que Ele não está te dando nenhum impedimento para você buscar aquilo que você quer. Mas saiba, pode ser que aquilo que você quer não está indo no Jordão com você. Só aqueles que querem ver coisas maravilhosas. Porque eu vou dizer uma coisa: se ninguém te enxergou como pessoa até hoje, seja de amizade, seja na tua casa, seja com seu esposo, está na hora de você colocar a Arca da Aliança na frente. Porque o que vai acontecer, amados? Aqueles que estão conosco vão vir atrás de nós. Esta é a verdade. Aqueles que estão conosco vão vir atrás de nós. Porque nós não vamos tirar os olhos da Arca da Aliança. Se hoje alguém falou para você coisas que te fez te diminuir, o Senhor é aquele que te exalta, assim como ele disse aqui para Josué: eu vou te exaltar, assim como foi com Moisés. Um Deus que fala conosco através da palavra. É viva hoje viver o Rio Jordão. Talvez você nunca tenha pensado como você atravessaria o Jordão. Se você atravessar o Rio Jordão, você vai ter que atravessar de um barco. Mas quando nós temos inimigos na nossa frente, você não vai. Se você tem inimigos do outro lado da margem, você não vai. Agora, quando você sabe que quem está à tua frente é o Senhor, então você vai colocar os pés na água e vai atravessar, porque Ele vai. O primeiro passo da nossa felicidade somos nós mesmos colocar os pés. Mas, Iracema, por que eu não saio dessa ansiedade, dessa depressão? Porque a primeira pessoa a ajudar você é você mesmo, diante daqueles que podem te ajudar com terapia e aí com o médico que pode ver e rever a tua medicação. Porque eu já disse aqui, repito, nenhuma doença psíquica, ela é porque ela veio do nada. Não, ela é uma doença existente no organismo e que precisa ser trabalhada sim. Mas quando nós colocamos o outro para atravessar o mar conosco, amados, nós vamos ter a sabedoria de fazê-los entender que eles são tão importantes quanto. Porque hoje, amados, está muito mais difícil de entender o amor de Deus dentro das pessoas. Porque elas, cada um, criaram um Deus.
de uma forma que você não pode ser quem você é. Porque apesar de quererem ter um Deus, existe uma crítica, existe uma raiva, existe uma ira, existe só eu posso, só eu faço. Não é assim. O Deus que nós conhecemos, o Deus de Israel, é aquele que fala para você colocar o pé no mar, no rio e passar. Nós não podemos mais ficar reféns de outros. Se para Moisés foi passado para Josué, para levar esse povo, atravessar o Jordão e ganhar aí a terra prometida, eu vou dizer para você, a terra prometida já está ganha, ela é tua. Ninguém mais vai tirar de você a terra que mana leite e mel. As pessoas podem te maltratar, mas elas nunca vão entender o Deus que está dentro de você. Porque o Deus que está com você, Ele é maior que tudo que possa existir. E quanto mais, amados, quanto mais você se aproximar, mais semelhante você vai ser a Ele. Quanto mais você se aproximar dEle, você vai falar igual a Ele. Você vai olhar como Ele. Você vai rir como Ele. E vai até chorar como Ele. Mas é preciso que você tenha coragem de deixar sua bagagem ou de levar os seus com você, porque eles virão atrás quando vê que você está atravessando o mar, o rio Jordão. O seu Jordão, amados, você não pode esperar passar a ceifa, porque ele vai simplesmente chegar um momento que ele vai diminuir, ele vai secar. Quantos rios que nós temos aí que precisa de água? Amados, nós precisamos inundar a nossa vida com a água que vem do céu, com aquilo que vem do trono de Deus. Você está fazendo aí, passando por um processo de fazer pelos seus negócios. Isso, de repente, pode estar dando coisas erradas. Passe pelo Jordão. Deus vai fazer coisas grandiosas. Por que que tudo que você coloca a mão, nada vai para frente? Porque é preciso jogar as bagagens erradas fora. E quando nós colocamos o Deus de Israel, a Arca da Aliança à nossa frente, nada vai tirar de você aquilo que Deus te deu. Nem aqueles nas quais convivem com você. Se existe palavras, se existe olhos de maldade, nós precisamos retirá-lo de nós a partir do momento em que encontramos nessa travessia a realidade de ser muito mais humano e de fazer dos nossos a capacidade de entender que Deus pode mudar tudo, de mudar todos aqueles que estão conosco, mas a capacidade de mostrar para Ele é nossa, de passar hoje pelo Jordão. Eu falei, eu atravessei o Jordão, e quando eu estava em meio às lágrimas, no meio do Jordão, Deus secou elas para mim. E hoje o Senhor me trouxe a vitória. Esta semana é da vitória daqueles que acreditam que tudo que você tem, você vai vencer. Todas as doenças, elas podem ser totalmente retiradas com o poder do nome de Jesus. Mas quando nós também colocamos os pés no Jordão e seguimos a Arca da Aliança. Amém? Eu acredito nisso na tua vida. Deus abençoe. Amém? Amados, vamos passar para o nosso momento de oração. Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas Ele vai te dar o impossível. Assim como Ele disse aqui, amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas. Eu vou ver quem está pedindo oração, amém? Obrigado, Jesus.
sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ei, vamos pedir por todos aqueles que estão aqui pedindo oração, pelo Rubens com coronavírus. Eu quero colocar Ivanilde, toda essa perturbação na mente. Eu quero pedir por todas as famílias que estão enlutadas. Silvana Nascimento. Eu peço, Pai, por todos os que estão pedindo oração, por vocês, Ana Lúcia, Sidney, Maria Cristina, Diácono Martin, Lúcia Fátima, Helena Simão, Mara Flores. Aquilo que está parecendo difícil. Ei! Olha no Jordão agora e saiba que você vai ver ali o reflexo que é de Deus. O reflexo de que Ele vai fazer grandes e grandes graças. Ei, confia os teus negócios ao Senhor. Confia a tua vida, confia o teu íntimo, confia o amor que você quer ter para a tua vida. Confia. Senhor, santifica-me no Jordão. Santifica-me, Senhor. Ei, amados, passar pelo Jordão é o tempo da prova, mas também da vitória. Só aqueles que estão capazes de aceitar, atravessar, o impossível vai acontecer. Jesus mudou. Sou um milagre. Estou aqui. Amém. E é isso que Ele faz. No céu, na terra e nos infernos. Se abrir pelo nome. Ei, o mar vai se abrir. Este Jordão vai se abrir. Pelo nome, de pés enxutos vão estar. Pelo que o Senhor tire toda essa solidão. Que você consiga ver mais que isso. Do outro lado da margem, amados, haverá a graça. O inferno estremecer pelo nome. Todo mal vai sucumbir, amados. Vai.
Ei, Senhor, tira toda a solidão. Senhor, tira toda o teu coração deprimido. Você que está pedindo, Senhor, pelo teu casamento. Você está assim aflita. E o Senhor coloca aí neste casal uma seriedade. Porque estavam num esfriamento muito grande. Obrigado, Jesus, por toda a cólica renal. Senhor, toca nos rins. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, que você não tem mais esse carinho com teu marido. Senhor, mostra você muito afastada dele, mulher. Sabe o milagre dessa cura? Você que está aí pedindo a Deus porque os teus exames não foram muito bons. Ei, não tenha medo. O Senhor está tocando no meio de nós. Você que está pedindo por uma pessoa e você não colocou aqui, mas o Senhor está tocando profundamente um lugar assim que estava inundado de sangue. Eu peço a misericórdia do Senhor sobre este lugar. Mas o Senhor está tocando no meio de nós. Você que está pedindo e você não colocou aqui, essa pessoa está com câncer, um câncer avançado, está em tratamento. E o Senhor está tocando neste câncer. Obrigado, Senhor. Toca numa criança que está em um carrinho de bebê. O Senhor está tocando nessa criança. Essa criança chora muito. Obrigada, Senhor. E você sente dor de cabeça porque você nem dorme direito. Obrigado. Obrigado, Senhor. Dai-nos, Senhor, essa unção, toda dor de cabeça, toda essa cefaleia, e cefaleia mesmo por tantas coisas que você está colocando na sua mente. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Recebe agora, siga a arca, uma nova unção. Ei, canta, igreja. Canta, igreja, canta. Uma nova canção. E recebe do Espírito. Uma nova unção. Amém. Obrigada, Jesus, por todo o toque que o Senhor está fazendo em nós. Por toda a graça que o Senhor está fazendo na tua vida. Obrigada, Jesus, por todas as graças. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua honra, pela tua graça, por cada um de você que está aqui. Vera, Ivete, pela tua filha Bianca. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor. Pela vida sentimental, pela felicidade, por muitas vezes as pessoas estarem tão maltratadas, humilhadas, dentro das próprias casas. Eu peço ao Pai que toque nos maridos rebelados, nas esposas que estão tristes, mas também tira delas todo esse nervosismo. Eu peço ao Pai que toque você que está tocando à frente os seus negócios. O Senhor está tocando você que é comerciante, você que está pedindo pelo comércio, você que está com medo de não ter como. O Senhor está entrando com grandes providências. Obrigada, Jesus. Obrigada a você que está com uma situação na justiça há muitos anos e você está pedindo para que saia esse processo.
que você tenha essa causa ganha. Aliás, você já tem. Amém? O Senhor está passando no meio de nós. Amados, não há nada que Ele não vai realizar. Ei, seja segura agora. Vamos colocar os dentes dela, né? Esse siso que dói muito, para que o Senhor coloque ali as mãos dele. Nenhuma porta que fechou para você que está desempregada. Obrigada, Senhor. Quero colocar aqui a Gorete e a Verônica, que são duas intercessoras que também oram por mim, sem contar as outras intercessoras. Esta é uma católica e uma evangélica. Obrigada, Senhor, que tem cada dia nos colocado em oração para que esse momento cada dia esteja aqui para a glória de Deus Pai. Amém? Obrigada, Senhor, por todos aqueles que atravessaram hoje o Jordão. Ei, a tua bagagem está pesada. Deixa ela antes de passar o Jordão. Passe e olhe a arca. Tenha foco agora. Siga a arca, amados. Siga a arca. Ei, traz o fôlego do Senhor. Quando você se sentir aí com tantos e tantos momentos difíceis, começa a chamar o nome de Jesus. Jesus. Começa a chamar o nome do Senhor. Vamos pedir pelo Davi, por esse tempo, desse transe que muitas vezes dá através dos hormônios. O Senhor está tocando muito em você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tira uma pessoa que você está desistindo de viver, mas você está aqui comigo. E você falou com todas essas palavras: eu quero desistir de viver. Porque hoje eu ouvi isso acho que umas 10 vezes pelo Messenger, mas essa pessoa está aqui comigo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu louvo e agradeço ao Pai por todos aqueles que entraram aqui hoje e que todos que passaram o Jordão. Nem portas que se fechem diante dessa passagem do Jordão. Amém? Não há doenças, amados, diante de nós, e a tempestade passe agora. Fala: Senhor, eu quero seguir a arca da aliança. Ei, segue a arca. Segue a arca e leva aí no meio desse rio, no meio do Jordão, leva os seus. Leva aí os teus exames. Segue a arca. Leva o teu esposo, leva a tua esposa. Leva e segue. Segue a arca e leva no meio teus filhos. Leva no meio dessa arca. Olha, foque na arca. Leva aí a tua depressão. Atravessa o Jordão e siga a arca. Pegue tua ansiedade e siga a arca. Siga a arca, porque o Senhor está te esperando do outro lado do Jordão. Siga a arca, pegue tudo que você tem e vá. Jogue as bagagens pesadas. Jogue as coisas, os entulhos fora. Siga a arca, amados. Siga a arca, porque o Senhor está dando a você a graça da alegria, o dom da alegria, você que não tinha mais, você que só vive chorando. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Siga a arca. Siga a arca. Amém. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus pode nos fazer atravessar o Rio Jordão. Ninguém como Deus, amados, pode estar conosco à frente, na arca, e nos encaminhando com tudo aquilo que nós somos e que nós temos. Seja você hoje abençoado, santificado, porque assim disse a palavra. Santificai-vos, porque o Senhor fará obras maravilhosas nas suas vidas. Amém? Fiquemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, amados, e Satanás acorrentado. Toma posse de tudo aquilo que vocês atravessaram, porque amanhã, amados, nós temos aí uma grande lugar aí para passar e estaremos cada vez mais perto do Senhor. Deus abençoe, amados. Amo vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.